Saudamos a amada Igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nessa noite estamos aqui reunidos em mais este culto virtual da nossa igreja, para mais uma vez estarmos glorificando o santo e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo e estarmos adorando e orando ao nosso Deus por nossas famílias. E neste momento vamos estar declarando que nós estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus através do coral da Pibita, Primeira Igreja Batista de Itaboraí. Estamos aqui com o nosso coral, Coral Renascer, Coral da Família Pibita. E nesse momento nós temos uma mensagem de esperança e dizer que nós temos um Deus de milagre, e nós cremos nesse Deus de milagre. E Ele caminha conosco no deserto, Ele é luz na escuridão, Ele também enxuga as lágrimas, Ele também é resposta para tudo. Creia nisso e adore esse Deus conosco. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
E vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora com o hino congregacional Que Feliz é o Lar, hino 595 do HCC. E vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora através da nossa irmã Valdinete, lá da nossa congregação, lá em Areia Branca, que vai estar trazendo uma mensagem de adoração ao nosso Deus, inspirativa aos nossos corações. Com a santa gloriosa paz do Senhor, amém? Eu sei que tua vida por aí não está sendo fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Oh, Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é um vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Suma da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar.
E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Oh, Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é um vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Sua da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. Você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é um vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Sua da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. Deus abriu o caminho desse mar. Meus amados irmãos, quantas bênçãos nosso Deus derramou sobre cada um de nós nesta noite. E nosso Deus ainda vai continuar derramando muito mais bênçãos sobre cada um de nós. E neste momento, vamos continuar sendo abençoados por nosso Deus através da sua santa palavra, que vai estar sendo ministrada por nosso pastor Valdir, que vai assim estar trazendo a mensagem da palavra de nosso Deus aos nossos corações. A graça e a paz, meus queridos, amados irmãos e famílias de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, meus queridos, amados irmãos, termos mais uma oportunidade de podermos ouvir a voz de Deus pelo poder da Tua Santa Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o assunto é um dos também primordiais para a nossa vida, de uma importância tremenda, porque somos igreja. Diante de toda essa situação que estamos vivendo, o quanto é importante a gente lembrar que nós somos essa igreja de Cristo e que nada poderá nos vencer. Isso tratamos como igreja, como família espiritual, como também a nossa família sanguínea. Somos igrejas, somos famílias, as nossas famílias, né? Os nossos lares e a nossa igreja local, o lugar onde Deus nos chamou, nos escolheu para servir, não é? Para sermos verdadeiramente suas testemunhas. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, e essa palavra que nós vamos ouvir do Senhor é uma palavra que nos traz, como eu sempre tenho falado isso, diante de tudo que vivemos, nos traz segurança, para não entrarmos em estado de preocupações, de desesperos, de agonias, de angústias. Então o Senhor, nosso Deus eterno, tem esse poder maravilhoso que é a sua palavra, para nos garantir, independente as situações, independente os momentos, ela nos assegura tranquilidade, paz e vida eterna.
Disse Jesus Cristo assim, registrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 16, no verso 18, assim está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, as portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo. Nós somos essa igreja e compreendemos, irmãos, entendemos bem por que tanta perseguição, por que tanta situação difícil. Porque nós somos perseguidos e seremos até o último dia que estivermos aqui. Mas uma coisa maravilhosa, que Jesus Cristo está conosco. Ele diz, lembramos de Mateus 28, o verso 20, a última frase, palavra conhecida nossa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então isso dá a nós refrigério, tranquilidade, vamos caminhando. Alguns momentos nos aborrecemos, mas vencemos. Jesus diz que o choro pode durar uma noite, mas logo amanhecer vem a alegria. A tristeza faz parte do mundo que nós estamos, não é? O pecado que é a tristeza, por isso que passamos por esses momentos, mas Cristo em nós nos dá essa grande vitória. Irmãos queridos, então como tema dentro desse verso que o Senhor nos trouxe para nós, de Mateus 16, verso 18, por que, irmãos, somos a igreja? É a gente refletir, para que a gente possa compreender e saber verdadeiramente que somos uma igreja gloriosa, uma igreja vencedora, uma igreja poderosa, uma igreja potente. Porque Cristo é essa pedra da igreja. É a pedra angular que sustenta a igreja, que nos sustenta, tanto como igreja espiritual, como igreja local, a igreja física. Então, meus queridos, o motivo de ser igreja precisa ser o nosso foco. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, tem passado por maus momentos na face da terra, no Brasil. Há muito tempo, irmãos, que a mídia, não é, tem levantado questões de profundas importâncias, especialmente para o segmento evangélico. Esse segmento do cristianismo, irmãos, outrora conhecido como protestante, precisa dar respostas aos tantos questionamentos levantados, e que essas respostas, irmãos, não sejam de preferências, meus queridos amados irmãos, apologéticas. O propósito do texto que lemos é demonstrar, meus queridos, que a igreja ainda tem um importante papel a cumprir neste mundo. Nós, essa igreja física, local como nós, a igreja espiritual, temos esse papel a cumprir ainda neste mundo. Em um lugar comum, afirmar que a igreja ela tem origem divina. Precisamos, meus queridos amados irmãos, afirmar que a igreja tem uma origem divina. Veja o que afirma Jesus Cristo sobre a igreja: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai derrubar a igreja de Cristo, nada vai nos derrubar, porque estamos firmados na rocha. Jesus Cristo é essa pedra que sustenta a sua igreja, que somos nós. O que Jesus quis dizer significa que Jesus assumiu, irmãos, algumas incumbências em relação à igreja. Meus queridos amados irmãos, vamos, irmãos, compartilhar com duas situações. A primeira, a edificação. A primeira incumbência de Jesus é a edificação. Traz a ideia de construir uma casa, erigir uma edificação. Metaforicamente significa promover o crescimento da igreja na sabedoria, a afeição, a sua graça, a virtude e a sua santidade cristã.
A segunda incumbência de Jesus Cristo é a tarefa descrita acima, é a de proteger a igreja dos ataques externos. Veja quanto precisamos compreender por que nós somos igreja. Nós temos essa proteção, essa segurança, meus queridos amados irmãos, especialmente a proteção de Jesus em relação às forças malignas. Em relação às forças malignas. Nos leva, meus queridos irmãos amados, a compreender que as forças dos mal jamais vai superar a igreja. Leva a entender isso, meus queridos amados irmãos, a estarmos tranquilos que as forças do mal jamais vai superar a força da igreja. Na palavra de Jesus, irmãos queridos, é impossível, devido ao fato de que ele foi o construtor do edifício. Então é impossível Satanás destruir a igreja de Cristo. Se as forças do mal, meus queridos, lograrem destruir a igreja, logo o próprio Jesus seria desacreditado e ridicularizado por todos, se assim acontecesse. Por isso que estamos seguros. A igreja não tem como defender dos ataques do inimigo se não for Jesus Cristo, que assuma essa posição de defensor da igreja. Meus queridos, outro texto nos leva a entender a relação de Jesus com a igreja, que vem pelo apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja de Efésios, no capítulo 5. Nós aprendemos que Jesus é a cabeça, é o Salvador, é o Senhor da igreja. Por isso que estamos tranquilos. Ele, meus queridos, Jesus, ele ama profundamente. E por ela, pela igreja, Jesus se sacrificou-se. Nós, essa igreja espiritual. O que ele hoje se faz presente também na igreja física, na igreja local, no templo, ele está ali também protegendo, revestindo, fortalecendo. Meus queridos, amados irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo, irmãos queridos, exemplifica o alto grau de compromisso de Jesus Cristo, o alto grau de compromisso de Jesus Cristo com o seu povo, com a sua igreja, colocando-a num elevado patamar. A igreja não é uma organização qualquer e de valor irrisório, meus queridos amados irmãos. As Escrituras nos ensinam que esta igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, meus queridos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No capítulo 2 de Efésios, do verso 20 ao 21. Paulo, meus queridos, usado pelo Espírito de Deus, no nome de Jesus Cristo, revela que a igreja tem uma herança especial. Ela não surgiu, meus queridos irmãos, de algum evento corriqueiro ou de um fato ordinário. A igreja tem nas suas bases uma história de lutas e vitórias nas pessoas dos apóstolos, dos profetas, de todos os quantos seguiram neste caminho. Nada disso, meus queridos amados irmãos, pode ser negligenciado. Esse poder que está sobre a igreja do Senhor, que somos nós, a igreja local onde congregamos, a casa de Deus. Nada pode negligenciar. E muito menos, irmãos, subestimarmos pela igreja contemporânea, sermos subestimados. A missão da igreja, a sua origem, meus amados irmãos, é divina. É divina. E está debaixo da soberania e da orientação de Jesus Cristo. A igreja não é só um relacionamento espiritual, irmão. Ela, enquanto peregrinar na terra, tem a sua missão a cumprir. A missão que nos deixou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixou para nós essa missão. Agora é essa nossa caminhada como igreja. Uma verdade importante para discutirmos: a missão última. No Antigo Testamento, irmãos,
o profeta Abacuque, ele faz uma profunda revelação da vontade de Deus. No capítulo 2, verso 14, está escrito assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavra de Abacuque. Já o profeta Isaías, ele menciona mais vezes, meus queridos, amados irmãos, a glória do Senhor em suas profecias. Menciona várias vezes. O profeta Isaías afirma algo semelhante àquilo que Abacuque falou, que nós ouvimos. Isaías diz assim no capítulo 40, verso 5: a glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Então, meus amados irmãos, a glória de Deus é a sua honra, a riqueza, o esplendor, a dignidade, a reputação e a reverência. Entendemos, irmãos, então, que o desejo último de Deus é que as pessoas de todas as partes do mundo conheçam quem é Ele. Precisa conhecer quem é Deus. E que Ele seja sempre glorificado no meio do seu povo. Nós, como essa igreja, a igreja local onde nós nos reunimos, o nome de Deus precisa, é o que Deus deseja, ser glorificado. Meus queridos irmãos amados, meus irmãos, os escritores do Antigo Testamento tinham consciência da glória de Deus e que essa glória não estava limitada ao povo de Israel. A verdade é, meus irmãos queridos, Deus incumbiu Israel de revelar essa glória para os povos da terra. Deus escolheu Israel para isso. Meus queridos irmãos amados, é preciso nós compreendermos. O seu nome deve ser glorificado. E a verdade é essa, que Deus levou a Israel essa responsabilidade de revelar sua glória aos povos da terra. Glorificar a Deus é a missão última do povo de Deus. É a missão última de nós como povo de Deus, glorificar a Deus. Assim, irmãos, entenderam eles, os antigos, como no Catecismo de Fé de Westminster, na sua própria pergunta, o que faz Westminster? Qual é o fim principal do homem ou da mulher? A resposta, o fim principal do homem e da mulher é glorificar a Deus. É esse o fim principal. Nossos irmãos que estão aí em casa assistindo, que estão compartilhando desta palavra viva, onde o Espírito Santo está com vocês aí agora. Meus amados, meus irmãos, glorificar a Deus em tudo e em todas as ações fará com que as nossas motivações estejam focadas e nos seus devidos lugares, meus amados irmãos. É isso que precisamos entender. Glorificar a Deus é a nossa última missão, irmãos. Isto é, na eternidade, Deus continuará recebendo honras e glórias, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Irmãos amados, precisamos nos dedicarmos mais à nossa missão. Somos igreja viva, abençoada. Que prazer, que honra Deus nos deu. Agora nós devemos honrar a Deus. Precisamos honrar com a nossa dedicação na missão que nos foi outorgada, como foi outorgada ao povo de Israel, incumbida ao povo de Israel. Agora somos nós. Nos dedicarmos à nossa missão, que isso declarará uma glorificação ao nosso Deus eterno. Glorificaremos o nosso Deus. Olha o que disse Jesus Cristo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Evangelho segundo São João, capítulo 15, verso 8. Entendemos então, irmãos, que por fruto Jesus tinha em mente as boas obras. E olha o que ele disse, Jesus:
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Mateus 5, verso 16. É o primeiro de todos os mandamentos, irmãos. Uma segunda verdade, meus queridos irmãos, ouvimos a missão última ali no Antigo Testamento e a missão penúltima, onde quem está participando da escola bíblica dominical, o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja dos Gálatas. E essa missão penúltima, onde Paulo diz aos Gálatas no capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim Paulo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos amados, queridos, quanto a gente precisa entender desta missão nossa, nessa palavra de Paulo aos Gálatas, missão de serviço, servir, trabalhar, para honrar e glorificar a Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a missão penúltima. O fazer o bem, irmãos. Aquilo que é honrável, bom de se ver. É isso que Deus quer de nós. Devemos fazer as boas obras em duas direções. A primeira direção aos da família da fé. É o que Paulo está dizendo. A primeira missão aos da família da fé. O apóstolo Paulo, irmãos, quer mostrar que se a igreja não se preocupar e não cuidar do seu próprio povo, como cuidará dos de fora? Se nós não cuidarmos dos nossos irmãos, das nossas famílias, como podemos cuidar dos outros lá fora? Irmãos queridos e amados, os membros da igreja precisam cuidar bem um dos outros. Não esmoreça, não se entristeça por causa disso ou daquilo. Não, a nossa vitória está selada. Os problemas passam por nós, mas não ficam. É garantia do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então os problemas passam. Nós vencemos todos, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Paulo disse à igreja de Roma: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Palavra que a gente ouve todo dia. Meus amados irmãos queridos. Segundo, Paulo orienta que as boas obras devem ser direcionadas a todos. Se queremos ser instrumentos de Deus, no projeto de resgatar a dignidade das pessoas, precisamos entender isso. Fazer boas obras, trabalhar, servir. É no resgate da vida para Deus que a igreja desenvolve a sua missão penúltima. É no resgate das vidas. Todos os ministérios da igreja, como, irmãos, evangelização, discipulado, aconselhamento, diaconia, missões, têm a data, meus queridos irmãos, de validade. E sabe qual é a data de validade? A consumação dos séculos. Enquanto estivermos aqui, a igreja tem essa missão. Está incumbida de fazer, não é? Essa missão, glorificar a Deus, amar os irmãos, trabalhar e servir na igreja local, ser fiel a Deus. Na Nova Jerusalém, irmãos, não será mais necessário, mas aqui, enquanto estivermos, sim. O dilema, irmãos, é a falta de entendimento desse fato da igreja, que precisa entender. Toda a liderança eclesiástica faz dos ministérios penúltimo a sua razão de ser, ou seja, o objetivo último. Quando, por exemplo, fazer a igreja crescer se torna razão de ser igreja. Quanto mais cultuar, adorar e louvar ao nosso Deus, mais pessoas se juntam a ela. Mais pessoas se tornam igreja viva, verdadeira, santa.
quanto mais nós nos juntarmos a adorar, a cultuar, a celebrar, a trabalhar, a fazer as boas obras. Temos que estar refletindo como igreja. Somos essa igreja, estamos felizes por sermos essa igreja, meus queridos amados irmãos. E uma terceira verdade, irmãos, os chamados para a missão, os principais protagonistas abaixo do céu, no desenvolver da missão, meus queridos amados irmãos, no desenvolver da sua missão, eles são chamados os leigos, ou seja, a imensa maioria de pessoas redimidas por Cristo, que fazem parte do seu povo na terra. A missão é feita dentro da igreja, principalmente fora dos seus portões. Fazemos dentro da igreja, principalmente fora, na evangelização. Precisamos resgatar o significado da missão da igreja, que é você, que sou eu, que somos nós. Precisamos, meus queridos. Quem realizará essa missão? Acreditamos, irmãos, que não são os clérigos ou os profissionais que recebem a função de instruir o corpo de Cristo. Nós lamentamos que ao decorrer de alguns séculos da Reforma Protestante, ainda não vencemos a dicotomia clérigo-leigo, essa dicotomia clérigo-leigo. Ainda não vencemos. Os clérigos são pessoas que pertencem às classes eclesiásticas, são que recebem todas ou alguma das ordens sacras. Se veem como as pessoas mais importantes da comunidade. Já os leigos se vê como incapazes de realizar qualquer coisa para Deus. São vistos assim. Mas existe diferença, irmãos. São dois universos que raramente se cruzam. Insistir no ministério profissional com o objetivo de transformar a realidade será perder tempo e recursos. Os clérigos são importantes no papel a eles confiados, seja qual for, instruir e lançar o povo de Deus ao mundo em missão. Os clérigos existem para servir o povo e não o contrário. Percebemos, irmãos, que a pompa e as circunstâncias outrora criticadas no catolicismo romano faz parte da igreja evangélica, causando orgulho. Devemos tão somente lamentar aqueles orgulhos que são causados por pessoas que se acham tão importantes acima dos outros. Esses são os clérigos. Uma quarta e última, meus queridos irmãos. Missão da igreja que não foi incumbida. O lugar da missão, o palco da missão é o mundo. Foi Jesus Cristo que nos deixou esse ensino. O campo é o mundo. É no mundo que o teatro da vida se desenrola, meus queridos. Toda a esfera da sociedade precisa receber o poder do Evangelho e ser tocado com as palavras de Deus. Nós somos essa igreja incumbida a isso. Nós somos esses leigos que Deus tem preparado, revestido com toda a humildade e amor. Quem deve fazer os crentes? Que deve fazer os crentes, afirma Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Observe, irmãos queridos, o Pai será glorificado se essas boas obras forem vistas. O Pai será glorificado se essas boas obras forem vistas. Meus amados irmãos queridos, é importante a gente compreender que essas boas obras sejam feitas em nome de Jesus Cristo e somente para a glória do Pai, para não sermos como esses clérigos que procuram buscar status, procuram buscar ser vistos, como os fariseus é o exemplo. Nós não somos fariseus, nós somos uma igreja humilde, santa, viva, verdadeira, poderosa, gloriosa, abençoada e vencedora do Senhor Jesus Cristo. Nós somos essa igreja.
Temos que assumir esse papel da igreja, porque somos igreja. Temos que refletir, meus queridos irmãos amados. Não podemos brincar mais, não tem como. O resultado final da caminhada da igreja do mundo, o que a palavra de Paulo aos Efésios, com toda a perfeição, descreve do relacionamento em Jesus Cristo, a sua igreja. Nós podemos enumerar todas as coisas que Cristo fez pela igreja. Olha o que o apóstolo Paulo explica, o propósito do nosso mestre, de Jesus, que deixou essa missão para nós como essa igreja viva, a fim de a santificar. Olha o papel da igreja, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o que nós, como igreja, precisamos continuar sendo, em nome de Jesus Cristo. Efésios 5, os versos 26 e 27. No final dos tempos, irmãos, na consumação de todas as coisas, essa igreja que andou de forma claudicante pelos caminhos do mundo, finalmente será como Jesus Cristo sempre desejou para ela. Ou seja, a igreja gloriosa, a igreja sem mácula, sem ruga, a igreja santa e irrepreensível. Olhando para a igreja hoje, e durante toda a história da igreja, Ele os guiou, porque sabia o resultado final do processo. Jesus até hoje nos guia e nos guiará até o último dia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus amados, é preciso que todos nós saibamos ter uma mente ao falarmos da igreja, termos em mente ao falarmos da igreja. Meus queridos, amados irmãos, devemos entender que a igreja não é hoje o que ela será no fim dos tempos. Devemos olhar para a igreja com os mesmos olhos que Jesus Cristo olhou. Olhar bem, glorificar a Deus pela sua igreja, por você ser igreja, pela obra que Deus lhe colocou. Temos que ver com os olhos de Jesus uma igreja vencedora, uma obra potente, uma obra gloriosa. Como nós, a igreja espiritual, santos e irrepreensíveis. Devemos olhar para a igreja com os mesmos olhos de Jesus, olhos de bondade e compaixão. Jesus não se enganou quando escolheu a igreja para ser o seu povo. Nós devemos hoje, cada momento da nossa vida, glorificar o nosso Deus eterno. Por sermos essa igreja escolhida e por termos uma igreja física local, onde Deus se faz presente para juntos aperfeiçoar a comunhão, o amor, aprender para levar lá para fora, para aqueles que ainda estão lá fora. Essa é a missão da igreja, meus queridos irmãos amados. A missão da igreja é a missão última. A missão da igreja é a missão penúltima. A missão da igreja, os chamados para a missão. A missão da igreja, o lugar da missão, o palco da missão é o mundo. E é isso que nós temos que entender e refletir, meus queridos irmãos amados. Que o nosso glorioso... E vamos neste momento estar orando ao nosso Deus em agradecimento pelo culto de hoje. Oremos. Pai Santo e Glorioso, Pai nosso que estás nos céus, para sempre, Pai, seja glorificado o vosso santo e eterno nome, Senhor. Deus amado, Deus querido, queremos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, estar agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, ó Deus, e por nossas famílias, ó Pai. Agradecer ao Pai por essa oportunidade única, ó Deus, que o Senhor nos concedeu a cada um de nós, ó Deus. Estamos aqui nesta noite, reunidos, ó Deus, aqui virtualmente neste culto, para mais uma vez estarmos glorificando o santo e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, Senhor nosso Salvador. Querido Deus, queremos, ó Pai, estar pedindo ao Senhor nesta noite, ó Deus, por nossas famílias, ó Pai. O Senhor esteja, sim, ó Deus, abençoando todas as famílias, ó Deus, da nossa Igreja Batista aqui em Urbano Franco e das nossas congregações, ó Deus, em Areia Branca e em Moita Bonita, ó Pai. Também está pedindo, Deus, pelas famílias, ó Deus, das comunidades, Deus, vizinhas às nossas igrejas, Deus, e nossas congregações. Que o Senhor esteja, ó Deus, assim, operando poderosamente, ó Deus,
em todas as famílias, ó Deus, da nossa igreja e de nossas comunidades, ó Deus. Livrando, Deus, de todo mal, Deus. Livrando, Deus, dessa pandemia, ó Deus, desse vírus, Deus, maldito que está assim contaminando toda a humanidade, ó Pai. E queremos também, ó Deus, estar pedindo, Deus, por cada um de nós, ó Deus, que cada vez mais, ó Deus, possamos estar neste propósito, ó Deus, de buscar conhecer mais do Senhor, sendo obediente à Tua santa palavra. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, Senhor nosso Salvador, que desde já te oramos, te glorificamos, te pedimos. Amém. Que o nosso glorioso Deus eterno, nosso Pai Todo-Poderoso que estás no céu, o Espírito Santo, esse Deus que desceu do céu, está conosco todos os nossos dias até a consumação do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré, a pedra angular que foi rejeitada pelo homem, mas hoje é o Senhor de nossas vidas, é quem sustenta a igreja que somos nós, a igreja local, é Jesus Cristo, é o Senhor dessa igreja. Esteja sempre a abençoar a cada um de vocês, as suas vidas, os seus ministérios, as suas famílias, o seu lar, os seus casamentos, os seus filhos. Abençoar e proteger e guardar tudo aquilo que for necessário para a sustentação da sua vida física e espiritual. Que Deus o abençoe cada dia, todos vocês fiéis ao Senhor, que têm compreendido que a igreja espiritual que somos nós e a física, que precisamos trabalhar e servir e sermos fiéis, para que ela continue firme e forte, segura e abençoada, em nome de nosso Jesus Cristo. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.